Jonas 4:4. E disse o Senhor, disse a Jonas: fazes bem que assim te ires, ou é razoável essa tua ira? Você tem motivo para ficar irado, desenhando, né? Outra versão diz: você tem alguma razão para essa sua fúria? Ou fazes bem que assim te ires? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esse versículo tão precioso. Uma pergunta que o Senhor faz a Jonas e faz a nós também nessa manhã, Pai. Ajuda-nos a viver na plenitude do Teu Evangelho. Ensina-nos a caminhar, Pai, esse mundo de trevas. Ajuda-nos a ser luz, verdadeiramente luz no mundo escuro. Sal da terra para a Tua glória. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade e, como eu sempre digo, não pode dormir. Glória a Deus. Amados, como os irmãos sabem, estamos numa série de mensagens no livro de Jonas, profeta Jonas. Já vimos no capítulo 1, Jonas fugindo de Deus. Capítulo 2, Jonas orando a Deus na barriga do grande peixe. Capítulo 3, Jonas está pregando a palavra de Deus na cidade de Nínive, uma cidade pagã, um povo perverso, e ele está pregando lá. E no capítulo 4, Jonas está irado com Deus, porque Deus perdoou os ninivitas, e ao mesmo tempo ele está aprendendo com Deus algumas lições. E nós também aprendemos, com Deus. Terminamos a última mensagem, domingo passado, com Jonas irado, revoltado, desgostoso, trombudo, totalmente com um semblante desfigurado. Por quê? Porque Deus havia perdoado os ninivitas. Eles haviam se convertido. E Deus decidiu não destruí-los. Deus usou de misericórdia para com aquele povo. Porque Deus é misericordioso. Você crê? Amém. Deus é misericordioso. Só que a misericórdia de Deus acendeu uma fornalha de ira, lavas incandescentes, por assim dizer, no coração desse profeta Jonas. Deus perdoou os ninivitas, mas Jonas não perdoou e não aceitou o perdão para aquele povo. Não aceitou, queridos, não aceitou. A situação foi tão séria que Jonas pediu para si a morte. Me mata logo, para ver esse povo vivo eu prefiro morrer. Eu queria que se eu destruísse. Essa é a situação, o contexto. Então ele se entristeceu só porque os ninivitas se alegraram. Ele ficou irado só porque Deus aplacou a sua ira. Ele quis morrer só porque os ninivitas receberam vida, receberam perdão, receberam salvação. Crente ruim, né? E nesse contexto, Jonas é como muitos crentes que amam a graça, amam o perdão, mas que detestam a ideia de ter que perdoar quem pisa no calo, quem trai, quem engana, quem peca contra nós. Pessoas que amam a graça, porém desejam o julgamento, o inferno para o ímpio pecador. Desejam que eles quebrem a cara nessa vida e que no final da vida se percam. Será que existe crente assim? Bem, Jonas foi um típico assim. Ele já morreu, mas tem muita gente assim hoje em dia. Provérbios 4, 23, Salomão disse que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Irmãos, alguns comentaristas, eles entendem que Jonas fosse um homem de caráter. Um caráter extraordinário, sim, e de uma santidade exterior exemplar. Ele não era um mundano. Jonas não era um pervertido. Não, estamos aqui, quase que a mensagem toda do livro, falando um pouco mal de Jonas. Mal, um pouco não, muito. Pelas atitudes dele. Mas isso não quer dizer que ele fosse um pervertido, um maníaco. Não. Muitos entendem que ele fosse um homem de caráter extraordinário, de vida ilibada. Mas quanto ao coração, ele não vigiou. Ele permitiu muitas ervas daninhas na sua alma. Isso porque havia amargura, havia ódio, havia rancor, tudo isso, ressentimento no coração dele. Pecados exteriores
talvez não praticasse mais, provavelmente não. Mas e os interiores? Lá da alma, que ninguém vê, só Deus. Então todo esse sentimento ruim estava voltado contra quem? Contra Nínive, contra aquela cidade. E, humanamente falando, ele tinha razões. Humanamente falando, ele tinha razões para tais sentimentos. É ou não é? Aquele povo era perverso. Se você tem acompanhado as mensagens, você vê, eu dei aí logo na introdução do livro de Jonas, um histórico da perversidade daquele povo. Eles eram sanguinários. Eles eram os nazistas da Segunda Guerra Mundial. Eles usavam requintes de crueldade com seus inimigos. Então, a mesma coisa acontece conosco quando guardamos mágoas e ressentimentos no coração. Sempre que recusamos a perdoar aqueles que erram conosco, o mais prejudicado somos nós mesmos. Por quê? Jonas com todo aquele sentimento ruim no coração, mas isso não afetou os ninivitas não. Eles se converteram, seguiram a vida, e Jonas está totalmente prejudicado. Ele que estava sofrendo, e não os ninivitas. Os ninivitas se converteram com a pregação dura dele, estavam alegres, e Jonas emburrado. Então, quando guardamos mágoa e ressentimento, quem sofre somos nós, e não aqueles pelas quais você está guardando ressentimento. Por exemplo, existem mulheres que foram maltratadas, traídas e abandonadas por seus esposos. Isso é o que mais se repete, não só no mundo, dentro da igreja também. E, consequentemente, muitas delas acham que todos os homens são iguais. Todos são canalhas, todos são espancadores, todos são violentos, e elas acabam vivendo amarguradas. Ou seja, não conseguem perdoar e sofrem por conta disso. O outro exemplo, muitas pessoas que foram abusadas e maltratadas na infância têm dificuldade de confiar nas pessoas, e principalmente confiar em Deus. Acham que todos são iguais aos seus abusadores, que muitas vezes foram os próprios pais, e pensam que Deus também é um abusador. E por conta disso, pessoas que vivem amarguradas e ressentidas. A boa notícia é que quando Jesus nos perdoa, Ele também nos capacita a perdoar. Amém? Quando Ele nos perdoa, Ele também nos capacita a perdoar. Quando somos purificados de todos os nossos pecados, recebemos poder de Deus para perdoar aqueles que pecaram contra nós. Recebemos. Podemos agir ou não de acordo com aquilo que recebemos. Jonas recebeu, mas não quis usar esse poder. Poder para perdoar um marido que traiu, um pai que abusou, ou um amigo que o decepcionou. Ou seja, quando Jonas foi perdoado por Deus de sua rebeldia, ele precisava também perdoar os ninivitas de seus pecados. Mas ele não quis. Não quis. Agora, o mais curioso é que os pecados dos ninivitas, antes de se converterem, foram praticados na ignorância. Não é isso? Eles eram pagãos. Era um povo ímpio. Não tinha Bíblia, não tinha conhecimento de Deus. Mas os pecados de Jonas foram praticados conscientemente, porque ele era profeta. Aí alguém questionou uma vez o pastor: pastor, você está comparando o crente com o ímpio? Os crentes não são iguais ao ímpio em termos de pecado. Aí o pastor falou assim: não são iguais não. O pecado na vida do crente, disse o pastor para aquele irmãozinho, é pior do que na vida do ímpio. Porque o crente conhece a verdade, mesmo assim peca contra a verdade que conhece. O ímpio está na ignorância. Portanto, o perdão e a graça são dádivas de Deus para nós, mas que devem ser estendidas para os outros. Amém? O perdão e a graça são dádivas de Deus para nós, que devem ser estendidas para os outros. Colossenses 3,13 diz que, assim como o Senhor nos perdoou, assim também devemos perdoar. Quem recebeu perdão aí? Eu levanto as duas. Não dá por causa do microfone aqui. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também devemos perdoar. Lembram da parábola do credor incompassivo? Eu já preguei essa mensagem algumas vezes. Lá em Mateus 18, 21 a 35, fala de um rei que quis fazer
ou prestar contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, uma dívida monstruosa. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, esse que foi perdoado de uma dívida monstruosa, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, um valor bem mínimo, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Foram falar para o rei: olha, rei, aquele que foi perdoado não perdoou. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Palavra confrontadora, queridos. Essa parábola ilustra o poder do perdão e a ingratidão de muitos que foram perdoados. Ingratidão de muitos que foram perdoados. Ela fala de Jonas, por assim dizer. Ela conta a história de um rei que decidiu ajustar as contas com seus servos. Foi levado até ele um sujeito que tinha uma dívida monstruosa, 10.000 talentos, atualizando cerca de 122 milhões de reais. Você consegue calcular o que é 122 milhões de reais? Era uma dívida impagável, porém, não tendo como pagar, o rei mandou que ele e toda a sua família fossem o quê? Vendidos para que a dívida fosse paga. No entanto, aquele homem endividado suplicou perdão do rei, clamou por misericórdia. Ele se prostrou aos pés de seu senhor, implorou por perdão, pediu misericórdia, e o texto diz o quê? Que, movido de compaixão, o rei perdoou aquela imensa dívida, e o homem foi solto, foi liberto, foi perdoado. E é exatamente assim que Deus faz conosco. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, Deus perdoa. Quando abandonamos, Deus usa de misericórdia. Todavia, logo que aquele perdoado saiu da presença do rei, encontrou no caminho alguém que lhe devia 100 denários, que atualizando seria cerca de 5 a 10 mil reais. O outro sujeito teve uma dívida perdoada de 122 milhões. E agora ele encontra um que lhe devia entre 5 e 10 mil reais. É um valor alto, mas comparado com a dívida que o outro miserável tinha, era pequena. Lembrando, ele devia cerca de 122 milhões de reais e foi literalmente perdoado. Então ele pega o sujeito que lhe devia 100 denários, pelo colarinho, quase o mata enforcado. E quando você vê o desenho bíblico, histórias da Bíblia, é interessante, que mostra ali literalmente esse sujeito pegando, enforcando ele. E diz: ou você me paga ou te mando te prender. Porém o devedor implorou por perdão, por misericórdia, por compaixão. O devedor prostrou-se aos pés dele e disse: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E quando o rei soube do acontecido, mandou que trouxessem ao palácio aquele homem que tinha tido uma dívida monstruosa perdoada, e disse-lhe: seu malvado miserável, filho da mãe, eu lhe perdoei aquela dívida enorme, só porque você me pediu. Você não devia ter pena dos outros, do mesmo modo como eu tive de você? Então o rei irado, e esse rei representa Deus, Deus se ira,
o rei, irado, mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que devia. Se isso foi um caso real, ele está até hoje tentando pagar, mas não paga, está no inferno. Não paga. Qual a moral da história? O endividado da parábola representa Jonas, eu e você. Temos uma dívida impagável, ou tínhamos aqueles que já foram salvos por Jesus. No contexto da história, essa imensa soma representa uma dívida espiritual que cada um de nós deve a Deus. É a dívida dos nossos pecados, queridos. E cada centavo dessa dívida representa cada pecado cometido por nós, já que nascemos em pecado, enrolado e endividado. Bebezinho já nasce enrolado, sabia? Nenhum de nós temos como pagar essa dívida. E o verso 25 diz que aquele homem não tinha como pagar. Essa palavra revela a nossa falência espiritual. Não temos como pagar. Nossas obras não pagam a nossa dívida com Deus. Nossas contribuições na igreja não pagam a nossa dívida com Deus. Nossas orações, jejuns, leitura da Bíblia não pagam nossa dívida para com Deus. Nenhum ser humano pode satisfazer as demandas da justiça de Deus. Ninguém. Nenhum homem pode cumprir a lei de Deus. Sabe por quê? Porque a lei de Deus é santa, porém nós somos pecadores. A lei de Deus é espiritual, mas nós somos carnais. A lei de Deus é perfeita, mas nós somos cheios de ambiguidades e contradições. Esses somos nós. Assim, todos nós carecemos de quê? Da misericórdia de Deus, para sermos perdoados. Cada um de nós, individualmente aqui. Não escapa ninguém. Nem as criancinhas que estão lá nessa linha. Ninguém escapa. O perdão da dívida do pecado é algo que não merecemos, mas precisamos. Os dois aqui da parábola precisavam. Jonas precisava, eu preciso, você precisa. Ser lavado com o sangue de Jesus é um presente do céu a pessoas indignas. Irmãos, parem para pensar. É uma questão de lógica. Se Deus perdoou um mentiroso como Abraão, um adúltero como Davi, um feiticeiro como Manassés, rei Manassés, leia a biografia dele, um covarde como Pedro, uma prostituta como Maria Madalena, com certeza, de forma inequívoca, Ele perdoará pecadores miseráveis como eu e você. Ele é poderoso para isso. E mais, a dívida que temos para com Deus não pode ser medida por dólares e centavos. Trata-se de uma dívida moral. Todos os pecados que cometemos são depositados no tesouro da ira divina. E, a menos que recebamos a misericórdia de Cristo, nossa dívida para com Deus só aumenta a cada dia. Lembra daquela mulher adúltera lá de João 8? Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E os mais velhos saíram primeiro. Quanto mais velho, mais pecador, se não houver perdão. Porém, na cruz, toda essa dívida de pecado foi paga por nosso Senhor e Salvador Jesus. Na cruz ele disse, tetelestai, está consumado. O preço foi pago. Você já aceitou esse preço? Ou já reconheceu esse preço pago pelo Senhor Jesus? Eu não sei quanto a você, mas de modo geral todos estão enrolados, aqueles que não se converteram ainda. Eu não sei o quanto você está enrolado para com Deus ou para com os homens. Uma coisa eu sei, é que se você se ajoelhar diante do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pedindo perdão, se arrependendo dos seus pecados, Ele perdoará a sua dívida completamente. Como perdoou Jonas, como perdoou a mim, como perdoou a você. Isso porque o perdão é uma promessa de Deus aos arrependidos. Sabe por quê? Dívida perdoada é dívida cancelada. Quando Deus perdoa, guarde isso, Ele esquece, cancela e apaga tudo que era contra nós. Dos seus pecados não me lembrarei mais, diz a palavra em Isaías. Assim foi com Jonas. Lembram? Primeiro ele foi poupado de morrer afogado, quando engolido pelo grande peixe.
foi poupado. Aquele grande peixe foi o bote salva-vidas de Jonas. Foi poupado. Depois, na barriga do peixe, ele se arrepende e é perdoado. Porém, quando ele prega em Nínive e todos se arrependem de seus pecados, ele fica o quê? Emburrado. Fica irado. O semblante descai, igual Caim. Ou seja, Deus perdoou ele. Ele recebeu perdão, mas ele não queria perdoar os ninivitas e muito menos queria que Deus perdoasse. Crente ruim. Irmãos, somos perdoados para perdoar. Amém? Somos perdoados para perdoar. Os perdoados devem perdoar. Os que recebem graça devem ser canais da graça e da misericórdia de Deus. Os que recebem perdão não podem sonegar perdão. E mais, quem não perdoa, destrói a ponte que ele mesmo precisa passar. Sabia? Jonas gostou do perdão. Gostou de ter sido reconciliado. Gostou de ter uma nova oportunidade. Outra vez veio a voz do Senhor Jonas, depois de toda a lambaceira que ele se meteu. Gostou da segunda oportunidade, gostou do perdão, mas ele detestou ter que perdoar. Ele amou ser perdoado, mas odiou a ideia de ter que perdoar os ninivitas e até considerá-los como irmãos, da mesma fé. Até porque eles se converteram, tiveram mudança de trajetória de vida. Conversão é isso, é mudança de vida, mudança de trajetória, é descer do ônibus errado e pegar o ônibus certo. Isso aconteceu com os ninivitas. Eles poderiam ser chamados de os prosélitos. O que era um prosélito? Era alguém que não era judeu, mas que aceitava o judaísmo, aceitava a fé no Deus verdadeiro, único. Mas Jonas não queria isso, não queria. Agora, sabe por que Jonas não conseguiu perdoar os ninivitas? Porque não valorizou a grandeza do perdão que recebeu. Apesar de receber um grande livramento e um grande perdão, ele não conseguiu perdoar um povo que já havia sido perdoado por Deus. Coisa de doido, né? Parece até filme, mas acontece no dia a dia. Apesar de receber um grande livramento e um grande perdão, ele não consegue perdoar um povo que havia sido perdoado por Deus. A lição, queridos, é que recebemos de Deus um perdão infinitamente maior do que aquele que devemos conceder àqueles que nos devem, ou àqueles que pecaram contra nós. Relembrando, nossa dívida era impagável, monstruosa, incalculável, porém Jesus pagou a dívida que era nossa. Ele pagou até o último centavo. Ele morreu a nossa morte. Ele derramou seu precioso sangue para nos resgatar da maldição da lei. E já que ele perdoou tamanha dívida, uma dívida monstruosa, gigantesca, devemos perdoar os nossos devedores. Irmãos, ao nos lembrarmos da grande dívida que nos foi perdoada, não teremos dificuldade alguma de perdoar a ofensa do nosso irmão. Isso porque a mágoa adoece. A mágoa adoece, o ódio mata, mas o perdão cura. Perdão cura. Uma pessoa que não perdoa vive perturbada pelos seus próprios sentimentos. Perturbada. Não tem paz. Dorme com o inimigo. Guardem isso. O céu é o lugar dos perdoados. E quem não perdoa não vai para o céu. O céu é o lugar dos perdoados. E quem não perdoa não vai para o céu. Lembram de Estevão? Ele estava sendo apedrejado por pregar a verdade. Pregoeiro da justiça. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem revestido com o poder do alto. Mesmo assim, em meio ao seu sofrimento, ao apedrejamento, próximo à morte, ele perdoou seus algozes. Atos 7, 59 a 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor,
não lhes imputeis este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Perdoou, porque ele tinha plena consciência de que recebeu um grande perdão de Deus. A Bíblia não fala da vida pregressa de Estevão, mas com certeza foi um miserável pecador como qualquer um que já existiu na terra. E esse perdão liberado por Estevão alcançou um jovem chamado Saulo, que estava ali consentindo com a morte de Estevão. Estava ali dando o seu voto de aprovação. Matem esse miserável aí, pode matar, pode apedrejar. Saulo estava ali. Mas o perdão de Estevão alcançou esse jovem chamado Saulo, que veio a se tornar Paulo de Tarso, o maior evangelista, missionário e pregador da igreja. Paulo foi alcançado pelo perdão de Estevão. Irmãos, precisamos entender que somos uma comunidade de perdoados e que, portanto, precisamos perdoar. Sendo assim, pessoas que realmente apreciam e desfrutam da graça e do perdão de Deus são pessoas transformadas e demonstram sua gratidão a Deus, perdoando os seus ofensores. Irmãos, na madrugada de 16 de outubro de 1946, caso real, o pastor Henry Jerek foi visitar 8 de seus membros dentro de um presídio na Alemanha. Ele havia pregado para esses 8 pessoas e eles haviam se convertido. E eles seriam executados pelos crimes mais terríveis já vistos na humanidade. Eles eram braços direitos de Hitler, eram nazistas, pessoas ruins. E esse pastor caminhou com cada membro até a forca. Todos eles foram enforcados. Quando a corda foi colocada no pescoço do primeiro homem, pediram para ele dar suas últimas palavras. Então ele deu testemunho de sua fé em Jesus, dizendo: eu deposito minha confiança no Cordeiro de Deus que perdoou meus pecados. Que Deus tenha misericórdia de mim. E foi enforcado. E sabe quem foi esse homem? Joachim von Ribbentrop, ministro do exterior da Alemanha nazista. Um dos homens de confiança de Adolf Hitler. Um demônio em figura de gente. Que havia se convertido. Havia sido perdoado. Havia se reconciliado com Deus. O pastor Jerek levou a Cristo também um outro homem chamado Keitel, chefe das forças armadas nazistas. Era também um homem sanguinário, ruim, cruel. Mas depois de se entregar a Cristo, ele vivia na prisão, lendo a Bíblia vorazmente e pregando o evangelho para os amigos de prisão. Os outros não haviam se convertido. Um outro convertido foi Friedrich Sauckel, chefe nazista da força de trabalho, descrito como um dos mestres de escravos mais cruéis desde os tempos de Faraó. Um homem sanguinário. Sua vida foi tão impactada pelas escrituras dentro da cadeia que ele mesmo tinha dificuldade de acreditar na transformação. Ele mesmo não se reconhecia diante da mudança extraordinária que o Espírito Santo operou no coração dele. Um outro convertido foi Wilhelm Frick, que, como ministro do interior, supervisionava um reino de terror que matou milhares de cristãos. Ou seja, as mãos desse homem estavam manchadas com sangue de muitos e muitos crentes, mas que também havia se convertido dentro da cadeia. Resumindo, 8 dos criminosos de guerra nazistas mais terríveis da Segunda Guerra Mundial foram batizados nas águas e participaram da ceia do Senhor um dia antes de serem enforcados. Todos eles foram para a forca confessando seus pecados e pedindo perdão de Deus por meio da fé em Cristo. Porém, nem todos os prisioneiros visitados pelo pastor Jerek se converteram. Um desses foi Hermann Göring, braço direito de Hitler. Queridos, esse homem também frequentava a pequena igreja, a pequena congregação dos sanguinários da Segunda Guerra Mundial. Porém, na noite em que ele seria executado, esse Göring zombou terrivelmente de Jesus. E minutos após o pastor virar as costas para ir embora, ele se suicidou. Esse nazista também.
Por fim, quando o pastor Henry Jerek voltou para os Estados Unidos, foi muito criticado, tanto por ímpios como por crentes, por ter ido lá pregar para aquele povo, aqueles que eram os sanguinários do terror da Segunda Guerra Mundial. Ele recebeu muitas cartas ofensivas, isso porque ninguém aceitava a ideia de homens tão perversos como aqueles terem se tornado crentes, ter morrido, ido para o céu. Isso não tem lógica, a matemática, a conta não fecha. E ele foi muito, mas muito criticado. E se o profeta Jonas estivesse vivo naquela época, teria sido um dos autores dessas cartas criticando: olha, você fez loucura, você foi pregar para aquele povo, aquele povo se converteu. Não acredito, não aceito. Ele teria ficado irado e revoltado com Deus por ter perdoado tais homens. Eu te pergunto, você crê na conversão de homens assim? Sabe qual a grande verdade? Nem todos estão dispostos a aceitar a ideia de que até os piores pecadores possam encontrar salvação em Cristo. Nem todos os crentes estão preparados para isso. Muitos, talvez daqui, se estivesse lá, e ver a carta: não, você errou. Aquele povo, aqueles homens tinham que morrer e depois ir para o inferno e queimar para todo sempre. Mas eles fizeram tudo que fizeram na ignorância, queridos. Na ignorância. Pagaram por seus crimes, sim. Não estou passando a mão, aceitou a Cristo, agora está absolvido. Não, paga-se pelos crimes. Mas Deus é poderoso para perdoar. Jesus perdoou um bandido que estava do lado dele na cruz. E falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, não amanhã, hoje. Então, muitos que foram perdoados por Jesus não aceitam a conversão dos outros. Não é isso? Muitos crentes são como Jonas, que ficam irados quando Deus perdoa algumas pessoas. Irmão, tem crente que fica irado quando ouve dizer que um traficante se converteu e agora é pregador. E às vezes o sujeito está 20 anos na igreja e não prega para ninguém. E o outro que se converteu, era traficante, já é usado por Deus. Está se escondendo atrás da Bíblia. Eu não acredito que ele tenha sido crente, não. Fica irado. Tem gente que fica irado com uma mulher que era prostituta, se converte e agora prega a palavra. E tem gente que fica irado. Tem gente que foi liberto do alcoolismo e não aceita que o outro seja liberto. Não acredito. Aquele sujeito, não. Isso ele está fingindo. Será que existe crente ruim como Jonas, aqui nessa manhã, que permitem esses sentimentos em seus corações? Queridos, a grande verdade é que o pecador merece o castigo. O pecador merece o juízo. O pecador merece a condenação. Mas quando ele se arrepende de seus pecados e ouve as boas novas do Evangelho, Deus oferece a ele graça, perdão. Quando nos arrependemos, Deus lança seu coração em nossa miséria, suspende o castigo e nos dá o perdão e a salvação. Amém? Amém. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nossos pecados passados são perdoados e uma nova vida se inicia. Os ninivitas haviam se convertido ao Senhor. Eles tiveram suas dívidas e vidas transformadas pelo poder de Deus. Mas Jonas ficou irado ao passo que o Senhor questionou ele, dizendo: fazes bem que assim te ires? É tipo assim, desenhando: você foi perdoado lá e não quer dar o perdão agora? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a enxergar e a reconhecer que o outro tem direito tanto ao perdão de Deus como nós temos. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, Te louvamos, Senhor, porque até com a reação negativa de Jonas, nós podemos tirar e aprender lições preciosas, Senhor, sobre o perdão. Que não sejamos, Senhor, discípulos de Jonas nesse contexto aqui. Que possamos ser no contexto de que muitos acreditam que ele era um homem de caráter, um homem de
moral ilibada, mas não com os sentimentos que ele tinha e nutria no seu coração. Que o Senhor venha lavar o nosso coração, Senhor, arrancando toda a ira, toda a mágoa, todo o rancor, toda a amargura, Senhor. Que o Senhor venha nos purificar, nos limpar e reconhecermos, que possamos reconhecer o perdão na vida do outro, assim como fomos perdoados. Porque nós fomos perdoados para perdoar, Senhor. Dá-nos um coração perdoador. Cria em nós um coração igual ao Teu, Senhor. Lava-nos, Senhor, de toda iniquidade nessa manhã. Aqueles que estão aqui talvez com o coração contrito, sangrando por algo que talvez tenham praticado, que o Senhor venha perdoar mediante o arrependimento e dar forças a cada um para abandonar. Porque, Senhor, quando o Senhor nos manda abandonar algo pecaminoso, é para o nosso próprio bem, é para o bem da nossa família, é para o bem da nossa alma. Então, Senhor, lava nosso coração de todo pecado e, acima de tudo, nos liberta, Senhor, de todo pecado, em nome de Jesus.